poucos feriados americanos que você tem um fim de semana prolongado. Talvez você seja novo e ainda não pensou nisso, mas você que mora aqui há mais tempo, o que vem à sua mente quando você pensa em Thanksgiving? O que vem à sua mente quando você pensa no dia de Thanksgiving, para ser mais específico? Comida? Futebol? Fim de semana prolongado? Compras? História? Família? Thanksgiving, ou ação de graças, é muito mais do que isso. Verdadeira ação de graças é muito mais que comida, família e outras coisas. E também o dia de ação de graças não é simplesmente um feriado que cai toda quarta, quinta-feira de novembro. Para o povo de Deus, todo dia deveria ser dia de ação de graças. Porém, este dia de ação de graças, ele é um feriado distinto. Ele não celebra uma batalha ou o aniversário de alguém. É simplesmente um dia separado para expressar nossa gratidão a Deus. Na minha opinião, é o feriado mais cristão dos Estados Unidos e do mundo. Porque se você olha para outros feriados supostamente cristãos, como Páscoa, Natal, eles estão tão invadidos de comércio, de tantas outras coisas, que para muitas pessoas estes feriados já se perderam a sua natureza. Porém, Thanksgiving conserva a sua natureza original, seu propósito original. É o único, talvez, que ainda conserva, dos chamados feriados cristãos, que ainda conserva a sua originalidade. Inventaram uma tal de Black Friday, que só tem mais de Black do que de Friday, né? Porque você chega lá, você sabe como é que funciona o Black Friday, né? Você pega uma bolsa, durante a semana ela custa $200, certo? Aí no dia de Black Friday, você vai lá, ela está escrito assim, era 500, agora está por 250. É um engano. A maioria das coisas que você compra no Black Friday custam mais caro do que em outros dias. Ou custam pelo menos a mesma coisa. Porém, este feriado, como eu disse, ainda é um feriado bem distintivo que se celebra, que se agradece a Deus. Você sabia que em 1789, George Washington fez uma proclamação pública dizendo que é o dever de todas as nações reconhecer a providência de Deus Todo-Poderoso, obedecer sua vontade, ser grato por seus benefícios e humildemente implorar sua proteção e favor? Ele recomendou e designou quinta-feira, 26 de novembro de 1789, para ser o dia de ação de graças. A maioria de vocês, com certeza, conhece a história dos peregrinos que chegaram aqui, numa área que viviam índios, lá na Nova Inglaterra, e celebraram uma festa de Thanksgiving, uma festa de ação de graças, em 1621, muito antes da proclamação de Washington. O livro de Peter Marshall conta como os peregrinos em Plymouth, que era a colônia que eles estabeleceram, fica hoje perto de Boston. Você ainda pode visitar lá o local original, onde se estabeleceram aqueles peregrinos. E esse livro de Peter Marshall ele conta como os peregrinos passaram por extremas dificuldades na América. 3 longos meses no mar a bordo do Mayflower. E depois um inverno brutal que os deixou exaustos, famintos e vulneráveis à doença. A existência diária deles era uma luta. A única proteção que eles tinham contra o tempo inclemente da Nova Inglaterra, não sei se você já esteve lá no inverno, eu já estive, é algo terrível, né? A única barreira, a única proteção que eles tinham contra o tempo inclemente da Nova Inglaterra eram casas improvisadas, feitas de galhos, de ramos de árvores e barro seco. Parece algumas casas do interior de Minas Gerais, Marcos. Mas também porque eles não estavam acostumados com o seu novo meio ambiente, o que eles plantaram não produziu praticamente nada. A comida se tornou escassa e toda a refeição tinha que ser medida cuidadosamente para que não se acabasse a comida. E durante o primeiro inverno que eles enfrentaram aqui na América, quase metade deles morreu. Mas apesar das suas dificuldades,
os peregrinos continuaram a agradecer a Deus e a orar diariamente por sua força para ajudá-los a perseverar. Então, domingo de manhã, o Senhor respondeu à oração deles. O culto deles foi interrompido por um visitante inesperado, um chefe índio, que viu a sua situação desesperadora e voltou com um ajudante chamado Squanto. Muitos de vocês já devem ter ouvido a história dos peregrinos, mas eu acredito que poucos conhecem a história de Squanto. 12 anos antes, um grupo de comerciantes ingleses, liderados por um capitão chamado Capitão Hunt, tinham estado naquela área. E quando os índios Wampanoag se aproximaram para comercializar com eles, Hunt tornou estes índios prisioneiros, os levou para a Espanha e os vendeu como escravos. Mas Deus tinha um plano para um desses índios escravos, um menino chamado Squanto. Squanto foi comprado por um monge espanhol que o tratou bem e lhe ensinou a fé cristã. Squanto acabou indo parar na Inglaterra, na casa de um homem chamado John Slaney, cujo estábulo ele foi trabalhar. Slaney se tornou amigo de Squanto e prometeu colocá-lo no navio de volta para a América. Finalmente, em 1619, apareceu um navio, estava disposto a trazê-lo de volta e Squanto voltou para casa. Mas quando ele chegou, mais quebrantamento, mais tristeza o esperava. Uma epidemia tinha matado todas as pessoas da sua aldeia. Eu posso apenas imaginar o que ele passou e o que estava em sua mente, porque Deus permitiu que eu voltasse para casa, só para descobrir que todo mundo que eu amo está morto. Um ano mais tarde veio a resposta de Deus a este clamor. Chegou o navio, cheio de peregrinos, e se estabeleceu exatamente na mesma terra onde antes estava a aldeia da tribo de Squanto. E na próxima primavera, quando Squanto foi trazido neste encontro para conhecê-los, os peregrinos foram surpreendidos quando Squanto os cumprimentou em inglês. Ouça essas palavras do diário do governador peregrino William Bradford. Squanto se tornou um instrumento especial enviado por Deus para o nosso bem. Ele nos mostrou como plantar milho, onde pescar e procurar outros bens, e também foi o nosso piloto para nos trazer a lugares desconhecidos para o nosso bem. E nunca nos abandonou até a sua morte. Quem, senão Deus, poderia entretecer miraculosamente as vidas de um índio solitário, de coração quebrado, e um bando sofredor de ingleses peregrinos? Depois que os peregrinos aprenderam com Squanto como plantar o milho, como pescar, como lidar com aquela terra dura, seca e fria, a sua colheita foi abundante. E na primeira colheita abundante, o governador Bradford declarou um dia de festa e ação de graças. Foi a primeira festa de ação de graças nos Estados Unidos. E ele convidou o chefe índio, que havia trazido o Squanto, para se juntar a eles para a festa. Mas o pequeno grupo de peregrinos foi surpreendido, porque quando o chefe veio, ele apareceu com 90 dos seus bravos. E eles não tinham comida suficiente para alimentar o grupo daquele tamanho. Eles não tinham ideia onde eles arrumariam comida para alimentar todos aqueles índios. Entretanto, o problema foi resolvido quando os índios os presentearam com 5 cervos e 12 perus selvagens gordos para a festa. Agora você já sabe por que nós comemos peru no Thanksgiving. Não sei porque a gente não come cervo, mas peru todos nós comemos, você já sabe a razão. Porém, muito antes de 1621, nós encontramos pessoas oferecendo graças a Deus. No Velho Testamento nós encontramos uma canção de ações de graças, é o Salmo 100. Olha o título do Salmo 100 na sua Bíblia.
Ele é chamado Salmo de Ações de Graça. Salmo de Ações de Graça. É um convite para nós nos reunirmos para reconhecer as grandes coisas que Deus tem feito. O Salmo 100 não apenas nos chama para louvar o Senhor com gratidão, mas ele também descreve para nós a natureza da ação de graças. Vamos ler o Salmo 100 juntos? Normalmente eu leio e vocês vão. Hoje vamos ler todos juntos. Abra sua Bíblia, não importa a versão que você esteja usando. Eu estou usando hoje Almeida Revista e Atualizada. Se você tiver aí no seu iPhone, iPod, I don't care, pode colocar aí também, se quiser. É a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Vamos colocar em pé? Vamos fazer uma coisa diferente hoje. E vamos ler juntos. Tem gente que fala assim, quando vai ler a palavra de Deus tem que se colocar em pé. Eu não concordo pelo seguinte, se toda vez que a palavra de Deus for mencionada, então você tem que se colocar em pé também. Porque é a mesma palavra de Deus. A gente faz isso mais por costume do que necessariamente por reverência. Né? Opa! Olha aí, tá vendo? Estou falando. Vamos ler o Salmo 100, vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Pai, fala conosco agora pela tua palavra. E cumpra os teus propósitos para os quais tu envias esta palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Pode sentar-se. Neste salmo nós encontramos 5 palavras-chave que descrevem a essência de ação de graças. Thanksgiving, a propósito, para as pessoas que estão nos assistindo, que não estão acostumados com o linguajar aqui dos Estados Unidos, significa ações de graças. Thanksgiving Day, o dia de ações de graças, que inclusive existe no calendário brasileiro, dia 26 de novembro, que é o seu aniversário, está vendo? Damos graças a Deus pela vida da Marta, por ter nascido neste dia. Porém, normalmente não se celebra. Agora tem até um movimento no Brasil para se substituir o Halloween, esses estão celebrando, infelizmente, pelo dia de ação de graças. Porém, aqui nos Estados Unidos é um feriado, como eu disse, muito forte, feriado de famílias, e é um feriado em que se agradece a Deus. E aqui encontramos, então, 5 palavras-chave que descrevem a essência de ação de graças. A primeira palavra é júbilo. Veja no versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Interessante que a nossa tradução em português diz júbilo, outra tradução diz aclame. Porém, a palavra no original é traduzida em inglês como grite com júbilo ao Senhor. Gritem com júbilo ao Senhor todas as terras. Irmãos, nós não temos problema de gritar num jogo de futebol, né? Vai, Corinthians! Flamengo! Né? Porém, nós raramente levantamos a nossa voz na igreja. Eu amo quando alguns de vocês dão um grito assim no meio do culto, né? Eu amo quando alguém grita, amém, aleluia, louvado seja Deus, no meio do culto. Eu sei que alguns de vocês ficam até abalados quando ouvem isso. Hã? Aleluia, amém. Ótimo, nossas vidas devem ser um grito de júbilo a Deus. Júbilo é uma alegria esfuziante. Júbilo é aquela alegria que você sente quando o seu time é campeão. E assim deveríamos também servir a Deus com alegria, com júbilo. E deveríamos gritar a Deus. Deus quer que nós fiquemos entusiasmados com quem Ele é. Tem gente que se entusiasma mais com o seu time de futebol do que com Deus. Tem gente que sente mais júbilo pela vitória do seu atleta preferido, ou do seu time preferido, do que por quem Deus é. Nós precisamos gritar louvores a Deus. Eu já li aqui o fim do livro, não sei se você também já leu, eu já li o fim do livro, né? Eu sei quem vence a guerra. Eu sei quem tem a vitória. Glória a Deus. É Deus quem tem a vitória. E eu preciso gritar com júbilo, porque Deus obteve a vitória.
E nós precisamos estar cheios de júbilo e celebrar isto, celebrar a Deus com júbilo. Agora, a segunda palavra ligada a esta, está aí no versículo 2, é a palavra alegria. Olha o que diz aqui. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe uma grande diferença entre alegria e tristeza. Para ser sincero, olhando para o rosto de alguns de vocês, parece que vocês estão tristes, né? Quando nós comparecemos perante o Senhor, nós devemos fazer isto com alegria e não tristeza. Alguns crentes, quando eles vêm à igreja no domingo, parece que eles estão vindo para um culto fúnebre, que morreu alguém, é um enterro, um culto de enterro. Você já foi no culto fúnebre? Eu fui num culto fúnebre outro dia que estava mais alegre do que muitos cultos das nossas igrejas. É verdade. Na minha cidade, quando morreu a primeira crente da cidade, várias pessoas que não eram crentes saíram comentando do enterro. Poxa, o enterro de crente é uma festa. O enterro de crente é uma alegria. Porque a gente tem esperança, né? O cristão, quando morre, ele sabe para onde ele vai. Amém? 2 ou 3 aqui, pastor Roy, que é pastor, está concordando comigo. Amém. Bom, mas tem gente que quando vem para o culto do domingo, parece que está vindo para um culto fúnebre, vem para celebrar o enterro de algum irmão, né? Irmãos, nós temos que vir para o culto com a mentalidade de que é o culto de ressurreição e não de morte. Amém? Nós vemos aqui para celebrar porque o nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Aleluia! Eu preciso celebrar esse fato. Às vezes eu vejo aqui a irmã lá do louvor, ali no louvor, na hora que está ministrando, né? Uma delas, irmãos, se esganando lá para fazer a igreja. Reagir, e está todo mundo lá como se estivesse no féretro de alguém, né? Próximo domingo nós vamos trazer um caixão, tá bem? E cada um de vocês vai ter que se aproximar do caixão e olhar o que está lá dentro do caixão. Sabe aquele caixão que tem uma janelinha? Só que no lugar daquela janelinha, a gente vai colocar um espelho. E quando você olhar para o espelho, você vai dizer, não é possível. Sou eu. O meu Senhor ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Eu preciso celebrar isso. Olha aqui, Alfred Hackley disse o seguinte, eu sirvo um Senhor ressuscitado. Ele está no mundo hoje. Eu sei que Ele está vivo. Não importa o que os homens possam dizer. Eu vejo a sua mão de misericórdia. Eu ouço a sua voz de ânimo. E quando eu preciso dEle, Ele está sempre perto. Ele vive, Ele vive. Cristo Jesus vive hoje. Ele anda comigo e conversa comigo ao longo do caminho estreito da vida. Ele vive para dar a salvação. Você me pergunta como eu sei que Ele vive. Ele vive no meu coração. Coisa linda, não? Amém? Então, quando comparecermos perante o Senhor, nós devemos fazê-lo com alegria. Amém. Glória a Deus. O Salmo diz, quando você entrar na presença do Senhor, entre com alegria. A terceira palavra, você não vai encontrar aí no Salmo especificamente, mas eu fiz um apanhado. Aliás, a terceira palavra, assim, está aí no Salmo. Não diretamente, mas o conceito está aí. É dependência. Veja aí o Salmo, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Veja bem, este versículo nos mostra 3 papéis de Deus. Primeiro, Deus é Senhor. Deus é Senhor. Se Deus é Senhor, nós temos que fazê-lo o governante, o mestre, o chefe das nossas vidas. Deus é Deus e nós não. Porque hoje há crentes que acham que são Deus. Eles dão ordem para Deus. Eles dizem para Deus o que Deus tem que fazer. Ele declara, Ele decreta, Ele manda Deus. Eu fico imaginando Deus lá no céu dando risada, né? Olha, Deus falou a Moisés, eu sou quem sou. Gente, você não tem mais controle sobre Deus do que você tem sobre o tempo.
Tenta falar chove para ver se chove. Tenta falar neva para ver se neva. Você não controla nem o tempo, você quer controlar Deus. Para ser sincero, você não controla nem a sua vida. E você quer controlar Deus. Deus é Deus e nós não somos. Eu gosto de repetir aqui de vez em quando aquela frase, né? Um só Deus e você não é Ele. Amém? Então, a primeira coisa que esse versículo nos mostra é que Deus é Senhor. Segunda coisa aqui é que Deus é Criador. Não é? Diz assim, olha, foi Ele e não nós que nos fez. Assim está na outra versão, não nesta aqui. Foi Ele quem nos fez e não nós. Se você cria algo, você é maior do que o que você criou. Você tem todo o direito sobre aquilo que você fez. Se você criou uma música, você é o autor de uma música, você tem o direito sobre aquela música. Inclusive, existe até um termo para isso, direitos autorais. Se você escreveu um livro da mesma maneira. Né? Então, você é maior do que aquilo que você cria. E você tem todo o direito sobre aquilo que você fez. Deus nos fez. Ele é o Criador. Então, Ele é maior do que eu. E Ele tem todo o direito sobre a minha vida. Agora, Ele é tão bom, diz a Bíblia, que foi Ele que nos fez e não nós, e ainda assim Ele nos considera seu povo e ovelhas do seu rebanho. Que coisa linda, não? E é exatamente vem o terceiro conceito que encontramos aqui. Deus é pastor. Veja aí na terceira parte do versículo. Diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Outra versão diz, ovelhas do seu rebanho. Olha só que coisa linda, não? Deus nos guia até o lugar da segurança. Você está inseguro? Deixe Deus guiar a sua vida. Deus nos guia até o lugar da plenitude. Está faltando alguma coisa na sua vida? Entregue sua vida a Deus. Ele é o Deus de plenitude, Ele é o Deus de abundância. Deus também nos guia ao local de descanso. Olha o que diz o Salmo 23, você talvez saiba de cor. Se souber, repita comigo. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Que coisa linda, não? Esse é o nosso Deus. Deus é pastor. Alguém disse, de forma correta, o seguinte: se somos criados, Ele é o Criador. Se somos ovelhas, Ele é o nosso pastor. Se entramos nos seus átrios, Ele é o nosso rei. Se o servimos, Ele é nosso mestre. Então eu sou dependente de Deus. Eu dependo de Deus para tudo. Eu dependo de Deus para tudo. Desce uma respiração profunda. Faça aí. Uma inalação profunda. Até o ar que você respira, foi Ele que criou. Até o ar que eu respiro, foi Deus que criou. Quem somos nós? Para dizer que nós somos dependentes de Deus. Hoje estávamos conversando, foi uma conversa muito boa com o irmão Michael, né? E a gente estava falando sobre a questão de sorte, que algumas pessoas dizem sorte. Crente não tem sorte, crente tem Deus. A palavra sorte, o conceito de sorte existe, não nesse sentido de acaso. A Bíblia fala, Deus mudou a nossa sorte, no Salmo 126, mas situações, Deus muda as situações, Deus trabalha as nossas situações, não é? E trabalha nas nossas situações. Porém, não existe acaso na nossa vida. Se você é filho de Deus, tudo é feito segundo a vontade de Deus. Ou por vontade objetiva e absoluta de Deus, ou por vontade permissiva de Deus. Vontade absoluta é quando Deus diz, vai ser assim, vai ser assim. E vontade permissiva é quando Deus permite que algo aconteça em sua vida. Mas Ele é o meu Criador. Ele é o meu pastor. Ele é o meu rei. Ele é o meu mestre. Ele conhece cada cabelo que há na minha cabeça. Tem irmãos aí que não podem dizer o mesmo. Faça a mão assim na sua cabeça. Faça a mão na cabeça. Tem uns que não... Você tem. Está raspado aí do lado. Você também. Mas Ele conhece cada cabelo. Bom, pelo menos barba você tem, bigode. Ele conhece cada barba, cabelo do seu bigode. Ficou engraçado, né? Ele também conhece cada batida do meu coração.
Você sabe quando meu coração está fraco? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e as batidas de coração dela foram reduzidas a 37 por minuto. Foi o irmão ali que me falou, aquele cabeludo irmão ali atrás, que me falou também, a sua mãe, não é? Sua mãe teve a queda, né, das batidas cardíacas para 37 e sobreviveu. Normalmente, quando você tem só 37 batidas cardíacas, o seu cérebro fecha, para de funcionar e você pode ter sequelas pelo resto da sua vida, se você não morrer. Mas Deus sabe até quando meu coração bate apenas 37 vezes. Por outro lado, eu conheço um irmão que teve, acho que é taquicardia, sabe quando o coração dispara, e chegou a 100 e poucas, também não morreu, porque Deus conhece cada batida do coração da gente. E Deus é perfeitamente capaz de controlar, Ele pode usar os médicos, pode usar remédios, ou Ele pode intervir diretamente e fazer da maneira dele, amém? Ontem eu fui visitar um irmão no hospital lá em Marietta Springs, longe para chuchu, né? Nós fomos lá visitar aquele irmão, e qual não foi a nossa surpresa? Cristina olhou para ele e falou assim, nós viemos aqui para trazer conforto ou para ser confortados? Ele ali na cama, gravemente enfermo, ministrando palavras de segurança, do cuidado de Deus para com ele, da certeza de que Deus está com ele naquele momento. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E mais tarde eu vim aqui para a reunião dos homens, estávamos aqui comendo, e quando eu saí da reunião, eu vi um texto de uma pessoa lá da nossa congregação dizendo, o irmão já foi liberado do hospital e está em casa. Olha, esse é o Deus que a gente serve, amém? Estado gravíssimo, mas Deus está no controle. Ele sabe cada fio de cabelo. Existe até um versículo bíblico que não está na Bíblia, que o pessoal usa, né? Que Deus, né? Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de vosso Pai Celestial. Esse versículo não está na Bíblia, né? Isso é inventado pelos crentes. Mas ele sabe também, até a folha da árvore que cai. Aliás, os crentes são bons em criar versículos bíblicos que não estão na Bíblia. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Onde está? Epístola de São Miguel aos Cristinos, capítulo 5, versículo 1. Isso não está na Bíblia, gente. Qual é a outra? Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Cair é do homem, levantar de Deus. Isso é até parecido, né? O conceito é bíblico. Mas não está na Bíblia esse versículo. Então, mas Deus sabe todas essas coisas. Ele sabe aquela folha que cai, aquele passarinho que cai. Ele sabe o que você precisa. E Ele é o nosso pastor que tem interesse em nos dar o que é melhor. E eu agradeço a Deus por Ele ser Deus. E eu sou dependente dEle. Eu dependo dEle. Eu dependo dEle. Amém? A quarta palavra, essa também não está aqui no texto, mas eu coloquei, fiz um resumo, é reconhecimento. Você não consegue dar graças a menos que você seja reconhecido. Veja aí no versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Ação de graças é o que flui, é o que sai de um coração reconhecido. Em Lucas capítulo 7, há uma história muito interessante. Jesus entra numa aldeia e, ao entrar, ele se encontra com 10 homens que eram leprosos. Conforme nós vimos na semana passada, os leprosos eram outcasts, eles eram rejeitados, marginalizados, eles não podiam se aproximar das pessoas. E aqueles leprosos, de longe, gritam para Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. Quando Jesus os vê, ele diz a eles, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Você sabia que eles não tinham sido curados ainda? Eles partiram antes de serem curados. Porque a Bíblia diz que, à medida que eles iam pelo caminho, eles foram purificados da sua lepra. Você sabe o que aconteceu então? Um deles, somente um deles, quando viu que
tinha sido curado, voltou e foi ver Jesus. A Bíblia diz que ele caiu sobre o seu rosto, aos pés de Jesus, glorificou a Deus e agradeceu a Jesus pelo que ele tinha feito. Somente 1 de 10 agradeceu a Jesus. Irmãos, eu vejo isso com frequência na igreja. As pessoas vêm, pedem oração, você ora, depois você fica sabendo por outros que Deus ouviu a oração, porque a pessoa nunca vem para agradecer. Não a você que orou, mas pelo menos para dizer: estou grata a Deus pelo que Ele fez. Isso se repete com frequência. As pessoas pedem oração e depois nunca dão um testemunho do que Deus fez por elas. Muitas nem sequer agradecem. Elas já estão pensando qual é o próximo pedido. Isso é muito comum. É uma falta de gratidão. E o pior pecado talvez seja esse, o da ingratidão. 9 de 10 que foram curados, nem sequer uma palavra de gratidão. Nem sequer uma expressão de ação de graças. Porém, um voltou e agradeceu. E você se lembra do que Jesus perguntou a ele? Não foram 10 que foram purificados? Onde estão os outros 9? Uma vez pregamos sobre isso, lembra? Quando eu preguei a série, as perguntas que Jesus fez. Essa é uma das perguntas mais intrigantes para mim na Bíblia. Onde estão os outros 9? Porque expressa a vida cotidiana das pessoas. Há pessoas que vêm à igreja somente quando elas precisam de alguma coisa de Deus. Depois que elas recebem o que elas precisam, elas desaparecem. Isso a gente vê com frequência aqui. Onde estão os outros 9? Reconhecimento. Nós precisamos ser reconhecidos a Deus pelo que Ele fez por nós. E você diz assim, mas reconhecido por quê? Olhe para a sua vida hoje. Tente se lembrar de como era a sua vida antes de vir para esse país. Sonhos que você tinha que você não conseguia concretizar. E como Deus te tem abençoado aqui neste país. Há pessoas no Brasil que se formaram, cursos superiores, perderam o emprego, nunca mais conseguiram um emprego decente. Vêm para cá, e às vezes não têm um emprego semelhante ao que tinham lá e vivem muito melhor aqui do que viviam lá. Ou pelo menos vivem com uma perspectiva muito melhor do que a que tinham. Nós somos muito ingratos. E tem pessoas que ainda dizem, foi tudo pelo meu esforço. Não. Primeiro foi graças a Deus. Segundo, Deus usou pessoas na sua vida. Nunca precisei, nunca dependi de ninguém. Não, quem trocou suas fraldas? Quem te deu educação? Quem te levou à escola? Depois que você cresceu, quem te forçou a continuar indo à escola? Quem te alimentou? Como foi tudo pelo seu esforço? Não foi. Devemos aprender a ser reconhecidos. Reconhecidos a Deus e reconhecidos aos instrumentos que Deus usou na nossa vida. Você pode não ter vindo da melhor família do mundo, mas foi aquela família que Deus usou para trazer você ao mundo e para abençoar a sua vida. E por isso você está aqui hoje. Isso nos traz a quinta palavra, que é gratidão. Veja no versículo 5. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. 3 razões para ser grato. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Você só está vivo aqui hoje por causa da bondade de Deus. Segunda razão. A misericórdia do Senhor é
eterna. Sua misericórdia dura para sempre. Quantas vezes você se meteu em problemas e você clamou a Deus e Ele tirou você do problema? Isso é misericórdia. Porque o que você merecia mesmo era ter afundado de vez. Mas Ele, na misericórdia, te resgatou. Lembra que a gente falou semana passada das tempestades? Tempestades que o diabo cria, tempestades que Deus cria, tempestades que os outros criam para nós, mas essas tempestades que nós criamos, e essas são as piores. Que foi você mesmo que criou. Aí é só a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus não te dá o que você merece. E a misericórdia dele é eterna. Tantas vezes quanto você clamar a Ele por misericórdia, Ele estará lá, porque a sua misericórdia é eterna. E a terceira razão para ser grato é que há fidelidade. Algumas tradições dizem verdade. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Aqui diz, a sua fidelidade dura de geração em geração. Alguns de vocês aqui são crentes de famílias já de algumas gerações de evangelho. Não é o meu caso. Mas eu tenho certeza que você pode contar histórias da sua família, de como a fidelidade do Senhor tem prevalecido na sua família de geração em geração. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Deus é o Deus fiel. A Bíblia diz que ainda que você seja infiel, Deus continua sendo fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Que coisa tremenda, não? Deus só nega você quando você o nega. Jesus disse, se alguém me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E Paulo, escrevendo nesse texto que eu mencionei agora, ele diz assim, se nós o negarmos, aí sim Ele nos negará. Mas se nós somos infiéis, Ele não nos nega, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, porque Ele é fiel. Amém? Se nós formos infiéis, Ele continua sendo fiel. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Em Romanos capítulo 11, Paulo está dando graças e louvor a Deus quando ele escreve, e eu aqui vou ler na mensagem, The Message em inglês, Romanos 11, 36, diz assim, tudo vem dele. O que é que você tem que não veio de Deus? A Bíblia diz, ninguém tem nada que não tenha vindo de Deus. A pessoa tem autoridade, acha que está lá porque galgou aquela posição. A Bíblia diz claramente, você só tem a autoridade porque ela lhe foi otorgada por Deus. Tudo vem dele. Tudo acontece através dele. Seu trabalho, a sua saúde, o carro novo que você comprou, a casa em que você mora, tudo acontece através dele. E agora preste atenção, tudo termina nele. Começa com ele, é através dele e termina nele. Sempre glória, sempre louvor, sim, sim, sim. Que coisa tremenda, não? Glória a Deus, aleluia. Então, nosso louvor, nossa ação de graças e nossa adoração precisam ser dirigidos a Deus. Não quer dizer que nós não vamos agradecer as pessoas que foram instrumentos de Deus na nossa vida, sim. Mas o nosso louvor, nossa ação de graça e nossa adoração devem ser dirigidos a Deus. Nós precisamos ser agradecidos pelo que Ele tem feito. Eu quero concluir com o seguinte, eu quero que você note algo aqui no Salmo 100. Abra de novo a sua Bíblia no Salmo 100. São 5 curtos versículos. Mas veja quantas vezes se menciona ou se refere a Deus. Vamos ler de novo? Todos juntos, de voz alta. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças. E nos seus átrios com hinos de louvor.
rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Então, deste Thanksgiving, com todos os preparativos, assim que a gente já, né, se preparando para comer, e aqui na igreja também. Quinta-feira nós vamos ter um jantar, e você está convidado a vir. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Mas com todos os preparativos, eventos, almoço aqui, jantar ali, e com todo o entusiasmo, né, aquela alegria do momento, a minha oração é que nós agradeçamos a Deus com júbilo e alegria, com reconhecimento e gratidão, e com um coração dependente dele. Amém? Inclina a sua cabeça.